Cadê o comunismo? Cadê o comunismo? Achou! Olá, jovem! Seja bem-vindo a esse lindo canal, um canal de YouTube. Então já senta o dedo no like, já ativa o seu sininho, já compartilha canal que é fruto do amor proibido de três pessoas lindas. Eu, João, redes na tela, menino Rafa e Dona Nune, redes na tela. E se você quer apoiar esse canal e manter esse canal, vire membro desse canal ou entre no nosso Apoia-se. Lembrando que temos o projeto das bibliotecas populares. A primeira já está entregue, as 5 segundas está indo e tem uma biblioteca nova que o tio vai apoiar também lá na favela da Babilônia, junto com o pessoal da Palestina. Vai ser um negócio pica. Em breve eu falo disso com vocês. Agora é vídeo para vocês. Beijo, meus amores. Apoia o tio, manda o Pix. Falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha e falhará. Olá, jovens! Estamos no Brasil aonde? A Papuda lhe espera. Boa estadia lá, valeu? Um forte abraço. Sempre no aguardo do toque. Tá? Então quero mandar um beijo pra minha moçada! Moçada, chegou droga, tá? Olê, olê, olá! Vamos festejar! Vamos festejar porque hoje chegou o do bom. Hoje é Tia Rita, vulgo seu Guilherme, tá? Estamos continuando aqui a nossa sequência de reacts, nossa sequência de comentários, nossa tentativa de trazer algo mais para a mesa na série de conceitos elementares do materialismo histórico que Dona Rita está fazendo. Né? Nós já fizemos o episódio número 1 e agora nós vamos fazer o episódio número 2, tá certo? Então, assim como nos diz o lindo ratinho da televisão dos anos 80, vamos lá. Oi, temperadinhos! Estou passando aqui antes do vídeo começar para lembrar vocês que estamos migrando de plataforma de apoio. Se você nos apoia na Aurelo, eu peço que você clique no link da descrição para passar a nos apoiar no Apoia-se. E caso você ainda não seja nosso apoiador e apoiadora e queira conhecer as vantagens de ser, como Clube do Livro, aulão, etc., clica no link também para se informar. Bom, é isso, vamos pro vídeo. Beijo. Dona Rita sempre vai ter direito a passar propaganda, pedido e qualquer coisa. Se você, né, ama o trabalho do Gui, sabe da importância desse trabalho e tem como ajudar, ajude. Beijinho, tchau. Oizinho! Aqui no Tempero, a gente acredita que é sempre importante começar as coisas do começo. Por isso a gente está fazendo mais essa série, Conceitos Elementais do Materialismo. Lembra de ver o 1, tá? Você que tá vendo isso na internet, o tio já fez react do 1. Vou fazer do 2. E já saiu o 3 essa semana, tá? Pode colar no canal de Dona Rita que já saiu o 3. Se você ainda não viu, esse é o segundo episódio da série. Ela fica salva numa playlist aqui. A gente também tem outras séries debatendo a pedagogia dos conceitos introdutórios do marxismo. E o ABC do socialismo, o tio já fez inteiro. Então, se você quiser ver, tem a playlist do tio também, você pode ver comentado. Essa série é produzida a partir de um livro de Martha Harnecker, Cara, essas capas do anos 80 me pega demais, velho. uma psicóloga social e cientista política que foi decisiva na história do planeta. Ela formou gerações de militantes ao redor do mundo, tem mais de 80 livros publicados, foi traduzida para uma série de idiomas e a gente faz essa série como uma espécie de homenagem a ela, que faleceu recentemente. A Martha Harnecker, cara, é espetacular, ela tem muita coisa muito boa. E eu sempre deixo pelo menos um título da Martha Harnecker disponível nos livros que eu sorteio, tá? E só para dar uma notícia para vocês, tá? Nós estamos terminando de fechar os locais das bibliotecas do nosso segundo semestre. As bibliotecas já estão todas compradas, tá? E aí a gente fechando o local, nós vamos fechar a parte de marcenaria e logística. Uma delas vai ser aqui em BH,
Já tem uma outra fechada para o norte de Minas e mais 2 fechadas para o norte do Brasil, tá? Que vão ser em locais ligados à LCP, a Liga dos Camponeses Pobres, tá? E falta uma ainda para a gente fechar. Assim que a gente fechar tudo, né, nós vamos ver a questão da logística, vamos ver a questão do mobiliário necessário, né? E isso tudo vai ser por nossa conta, né? O tio paga, mas porque vocês já pagaram o tio, já ajudaram o tio com o trabalho dele. Tá? Então nós vamos ter essas 5 bibliotecas espalhadas pelo Brasil inteiro. Além disso, a que vai ser aqui em Belo Horizonte vai ser no Sindicato da Construção Civil, onde a gente vai aproveitar o espaço também para poder dar formação continuada para os trabalhadores da construção civil de Belo Horizonte e região metropolitana. No primeiro vídeo da série, a gente fala sobre a produção. E tem uma coisa importante que a gente diz nesse vídeo, que é os seres humanos não produzem no vácuo. Toda produção está sempre historicamente determinada. O que produzem, como circulam o que produziram e como acessam o fruto do seu trabalho é a forma através da qual o Marx e o Engels, que estão fundando uma nova abordagem intelectual e forma de alteração da realidade. Olha isso, cara. Isso aqui é importante demais e às vezes passa e a gente não para pensar. Uma nova abordagem intelectual e uma forma de alteração da sociedade. Esse é o verdadeiro L, tá? Faça o L de Lenin. Tornado L. Tá? Por quê? Tese 11. Não a Sabrina, a tese 11 dos dois, a de Feuerbach. Os intelectuais já falaram muito sobre o mundo. É preciso mudá-lo. O materialismo histórico é uma filosofia da praxis. Ele envolve não só o pensar, mas sobremaneira o fazer. Não é à toa que o livro do Lenin chama Stodeliat e não Stodumat. O que fazer, não o que pensar. Tá? É um fazer, é uma construção. Se é um fazer, se é uma construção, o que isso pressupõe? Pressupõe que a teoria tem que estar aliada à prática e que só existe de fato o comunista a partir do momento que ele tem teoria e prática. Se a teoria e a prática pressupõem organização, organize-se, seu lindo, sua linda, seu linde. O materialismo histórico pensam a forma mais nevrálgica de análise de uma sociedade. Para compreender uma sociedade, é preciso compreender quem trabalha, como trabalha, para quem trabalha, com o que fica quem trabalha e com o que fica quem não trabalha. Eu sou Nepo Baby. Você sabe o que é Nepo Baby? Não. Quem é Nepo Baby, a gente não tem que trabalhar, a gente tem que estar bonito. A gente já trabalhou isso no primeiro vídeo. Jovens, ajuda o idoso, pelo amor de Deus, aqui. Nepo Baby. Esse nepo, eu tô pressupondo que venha de nepotismo. Nepo Baby é tipo um herdeiro que não tem que trabalhar porque ele tem gente que faz as coisas pra ele. Ou Nepo Baby é tipo um proxeneta, um prostituto que não tem que trabalhar porque ele tem uma sugar mama ou um sugar dad. É herdeiro mesmo, né? De nepotismo, né? Filho ou neto. Tá, beleza. Obrigado, gente. Obrigado. Ou uma introdução a isso. E agora, no segundo vídeo da série, a gente vai tentar trabalhar algo um pouco mais aprofundado, que são sobre as relações de produção. Aliás, menina, esse capítulo é longo, tá? A gente vai dividi-lo em 2 vídeos, para você nos acompanhar sem... Cara, outra coisa aqui. Quem já leu esse livro da Martha Harnecker, tá?
sabe que é um livro denso, que é um livro pesado. Quem quiser pegar esse livro, cara, PDF desse livro você acha em qualquer lugar da internet, tá? Agora, a capacidade de transmitir informações brutalmente densas, brutalmente pesadas, com uma facilidade, com uma didática, cara, me impressiona todas as vezes e todas as vezes eu vou elogiar. Porque a didática do Gui, a didática dessa Molière, cara, puta que pariu. Sempre na descrição do vídeo, a gente deixa um link para que você possa baixar o PDF e ir lendo o livro com a gente. A gente também deixa aqui um resumo do capítulo e algumas questões para vocês tentarem responder e refletir sobre o que a gente vai trabalhar juntos hoje. É um serviço que boa parte dos professores universitários não fazem, cara. Você que tá na universidade não me deixa mentir sozinho, cara. Olha se você não bate o olho e fala assim, meu Deus, meu sonho era poder ter um professor universitário que tivesse esse grau de cuidado, de empatia, de respeito pelo aluno. Então, no mês que vem, em vez de um vídeo da série, a gente vai ter 2, porque esse capítulo foi dividido para melhor caber na didática, né? E o vídeo ficar curtinho. Bom, então, bora lá, taca ali pau. Hoje, a gente vai falar então sobre relações de produção, mais especificamente em como a gente pode entender as relações de produção. A gente vai separá-las em alguns pontos. No vídeo de hoje, a gente vai trabalhar 2 deles. As relações técnicas de produção, ou seja, como é feito o trabalho, e as relações sociais de produção. Quem trabalha, por que trabalha e para quem trabalha. Então a gente vai começar pensando o seguinte: em todo momento histórico, em todo processo de produção que a gente já teve ao longo da história, agentes da produção se relacionavam entre si. Um bom exemplo disso é quando você precisa de comprar cobre e você descobre o melhor vendedor de cobre da Mesopotâmia. Essas determinadas relações que esses agentes de produção estabelecem são fundamentais para que a gente compreenda uma sociedade. O que eu estou chamando de agentes de produção? São os trabalhadores. É quem atua diretamente na produção material da vida humana. Esse primeiro ponto que a gente vai abordar, as relações técnicas de produção, vai tentar falar para a gente sobre os processos do trabalho, como o trabalho é separado, como o trabalho é dividido. Existem técnicas de produção individuais. Esses trabalhos individuais são aqueles nos quais o agente produtivo, o trabalhador, ele acompanha o processo desde a matéria-prima até o produto final do trabalho. Ou seja, imagina um artesão que acompanha desde o pedaço de madeira até a escultura que ele vai vender numa feira de artesanato. Vou te dar um exemplo aqui, não sei o que ela vai usar na frente, talvez eu esteja queimando pauta. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque como a Rita é muito didática, ela vai de pouco em pouco e eu sou queimador de pauta. A Apolo é terrível. Só pra vocês terem uma ideia, gente, tá, de como esse tipo de coisa muda com o tempo. Deve ter alguém aqui no chat que gosta de pintar, tá? Pintura. Quando você pensa num pintor medieval, tipo Hieronymus Bosch, vou dar o exemplo do Bosch, que é meu favorito, tá? O Bosch, ele cortava a lenha, fazia o quadro, fazia as tintas, pintava o quadro. Entende como que esse cara tá fazendo literalmente tudo? Hoje em dia, quando um pintor vai pintar, ele compra uma tela, ele compra as tintas, ele compra os pincéis e ele não participou em momento nenhum deste feitio. Esse artesão é um exemplo de trabalho individual. A gente pode pensar também num pequeno... Bosch correu pro Bruegel voar. Eu entendo o seu eu sou time Bruegel, mas não haveria time Bruegel se não fosse o time Bosch. Um agricultor que cultiva a terra sozinho e que desde a semente até a batata que ele vai vender na feira, é ele que faz tudo individualmente.
A gente pode pensar num motorista de Uber que seja o dono do carro, porque se ele precisar alugar a ferramenta de trabalho, já estamos falando de outra coisa. E quantos porcentos dos motoristas de Uber são donos dos carros? Hoje em dia já tem muita gente vivendo de ser frotista para explorar o explorado. É a quinteirização da quarteirização da terceirização. E vende a sua corrida numa feira, chamada Uber, a plataforma. A relação técnica de produção individual, ela é marcada, então, por duas ideias. A primeira ideia é que entre o trabalhador e o meio de trabalho existe uma unidade. O artesão e suas ferramentas, o camponês e a sua terra, e o seu arado e os seus instrumentos, o motorista de Uber e o seu carro. A ferramenta de trabalho, o meio de trabalho e o trabalhador são um. O desempenho, o talento, a capacidade desse trabalhador é fundamental para o resultado final do processo de trabalho. E aí, quando a gente chega lá na frente, nas relações sociais de produção, a gente vai descobrir muito como que se dava essa exploração antigamente e como dar-se-á essa exploração hoje. Muito diferente de outras técnicas de separação de trabalho, já vamos falar delas, mas mantenha isso na cabeça. Existe uma unidade entre quem produz, o meio de trabalho e o trabalho final. A outra ideia marcada aqui é que a técnica de trabalho individual deixa, com que o indivíduo escolha quando ele vai trabalhar, de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, como ele vai trabalhar sentado, em pé, ouvindo música, e onde ele vai trabalhar. E aí, gente, é lógico que a gente está falando de categorizações, a gente está falando de conceitos, e a gente sabe que a realidade vívida, é muito, muito, muito diferente disso, tá? O trabalhador rural, às vezes, não tem escolha do horário que ele vai trabalhar. Tem certas coisas que devem ser feitas em certos horários para que você tenha um melhor resultado. Tem certas coisas que devem ser feitas em certos períodos do ano para que você tenha melhor resultado. Da mesma forma, o sapateiro pode gostar muito de trabalhar deitado. Mas ele não vai conseguir trabalhar deitado. O cara que trabalha numa forja podia amar trabalhar sentado, mas vai ser difícil ele ter alavanca se ele não trabalhar em pé. Tá? Então, assim, vamos abstrair dessas pequenas coisas e vamos pensar, de uma forma mais ampla para que o conceito sirva de guarda-chuva. Ele vai plantar batata aqui, lá na frente, ele vai dirigir o Uber só no centro, ele vai dirigir só perto da casa dele, construir o seu artesanato na oficina, na sala, onde? Agora, importante ressaltar uma ideia que o neoliberalismo tenta vender do empreendedor de si mesmo, que ele escolhe o quanto ele trabalha. Mentira, tá? Nenhum trabalhador escolhe o quanto trabalha. Quanto a gente trabalha é decidido pelo giro da economia. Em última instância, o ser humano é definido por suas condições materiais. Frase do Carlinhos. Tá? Frase do Carlinhos. Tá? Posso te dar um exemplo de como o quanto que você trabalha é definido pelas suas condições materiais? No começo, tá, da agricultura intensiva na Mesopotâmia, sim, estamos falando de Mesopotâmia de novo, a gente tinha uma relação de produção das sementes de praticamente 1 por 1. O que isso significa dizer? Significa dizer que cada pessoa trabalhando estava alimentando a ela própria, tá? Ou seja, a produção daquela sociedade era o bastante, o suficiente para manutenção daquela sociedade, mas não ultrapassava isso. Enquanto a produção não ultrapassa isso, meu irmão, não tem filósofo. A partir do momento que a produção ultrapassa,
aí você começa a ter outras coisas e tal, porque não precisa de estar todo mundo batendo inchada, não precisa de estar todo mundo preocupado com isso. Entendeu? Onde que esses quantos vão se tornando mais relativos. Então a gente tem que sempre entender que tudo isso é sempre ligado à base histórica. Não é à toa que chama materialismo histórico. É porque, ao contrário dos liberalismos, dos idealismos, ele não é um bagulho que está existindo no vácuo. Você tem falando de uma determinada sociedade, num determinado lugar, num determinado tempo, num determinado modo de produção. Por quanto custa o pão? Por quanto custa o aluguel? Por quanto custa o combustível? Não somos nós que decidimos o quanto trabalhamos, porque o custo de vida não é determinado pelos trabalhadores. Se existe a técnica de produção individual, existe a técnica de produção cooperativa. Se aqui a gente estava falando do artesão, aqui a gente está falando da guilda de trabalhadores, aqui a gente está falando da pequena indústria, aqui a gente está falando da grande indústria. Aqui nós estamos falando lá atrás da colheita coletiva. Tá? Pra vocês terem um exemplo. Que é a mesma coisa que vai ser usada depois na União Soviética nos sovkhozes e nos kolkhozes. Quando se fala da coletivização da agricultura, é exatamente isso. Era muito mais difícil os trabalhadores individuais, ou mesmo um pequeno núcleo familiar, com terras minúsculas, aferir um resultado melhor. Quando essas terras são coletivizadas, e esses trabalhadores passam a trabalhar juntos, eles trabalham melhor, eles trabalham em escala, eles organizam melhor essa divisão e podem organizar melhor, por conseguinte, a divisão do produto social do seu trabalho. A gente está falando de quando muitas pessoas são requeridas para um trabalho. O trabalho cooperativo pode ser simples, quando vários trabalhadores fazem uma mesma tarefa ou tarefas semelhantes. Colheita de trigo. Imagina um tanto de camponês com um tanto de foice, ceifa para lá, ceifa para cá, de tempos em tempos. De um espaço ali. Como que você divide esse trabalho? Minha foice não pode bater na sua foice, que senão estrala e sai faísca. Então eu vou indo nesse canto, você dá 3, 4, 5, 6 passos para o lado, você vai indo nesse, e nós vamos em linha reta aqui. Sobrou os mei entre um e o outro, na volta nós volta derrubando os mei. Então eu tenho uma equipe de rendeiras fazendo a mesma renda. Eu tenho uma equipe de artesãos esculpindo a mesma coisa, pintando a mesma tela. Eu tenho uma guilda de trabalhadores trabalhando o mesmo vestido. Então a divisão técnica do trabalho é pequena. Eles estão trabalhando uma mesma tarefa ou tarefas muito semelhantes entre si. Existe a técnica. Ó, vou só complementar aqui o Borduna, tá? Por isso nas fazendas estatais, nos sovkhozes, conseguiam ter teatro, posto médico, teatro popular, não apenas nos sovkhozes, tá? A organização do trabalho nos kolkhozes permitia um outro ritmo de vida. Permitia que boa parte desses trabalhadores fosse se revezando para fazer formação. Quando a gente tem a coletivização já terminada, no final da década de 30, começa a pulular pelos oblastes rurais, escolas de formação técnica e científica, aonde eles iam se revezando por vez para ir para essas escolas e trazendo e replicando esses cursos lá dentro. Passa-se a ter, nos locais de organização do trabalho coletivo, que também normalmente eram assédios locais do partido, produção de peças de arte, produção de jornal, participação nas escolas, as escolas entrando cada vez mais para dentro. É pica, cara. É um sistema que funciona. Tá? É um sistema lindo. Técnica de produção cooperativa complexa, quando as atividades desempenhadas vão ser bastante distintas. Por exemplo, numa escola, entre professor, coordenador, diretor e tesoureiro. Quando, por exemplo, numa escola, entre agente de limpeza e agente de segurança. Eu quero só agradecer tia Rita aqui, e eu vou voltar, vocês me desculpem, tá? Pela referência ao filme Matilda.
tá? Nosso povo idoso que viu Matilda há muito tempo atrás te agradece pela referência, bem. Tá muito bonita. Quando, por exemplo, numa escola entre agente de limpeza e agente de segurança. Na técnica de produção cooperativa e complexa, você tem o aparecimento de duas formas de trabalho. O trabalho direto, que está intimamente ligada com a atividade fim daquilo que está sendo feito. Então, por exemplo, se a gente está falando sobre fazer sapato, nós vamos falar de atividade fim e atividade meio agora, já. Se a gente está pensando uma fábrica de calçados, trabalhadores diretos são aqueles que mexem com a matéria-prima, o couro, o tecido, os materiais que vão virar o solado, que constroem o sapato. E a gente tem trabalhadores indiretos, que são aqueles que vigiam, organizam, direcionam, cobram para que o trabalho seja feito num determinado sentido, em uma determinada velocidade. Contabilidade, todo esse trabalho vai ser a área meio, né, que vai se diferenciar da área fim. E com essas divisões também, né, a gente consegue pulverizar um pouco da visão de classe, tá? Tanto o menino Marx quanto o menino Fredinho, tanto seu Carlos como seu Fredão, tá? Tem excelentes trabalhos falando disso e falando como que isso vai gerar uma pseudo-plutocracia dentro do proletariado e como esses se verão de uma forma diferente. Ideologia. Ideology. Pure ideology. Com uma determinada característica ou qualidade. Sobre isso, Marx nos diz o seguinte no Capital: em todos os trabalhos nos quais operam muitos indivíduos, a coesão e a unidade do processo se personificam necessariamente em uma vontade de mando e em funções que não afetam os trabalhos parciais, mas a atividade total da oficina, como ocorre, por exemplo, com o regente de uma orquestra. Tem uma coisa curiosa sobre isso que eu estou dizendo e também sobre o que o seu Carlinhos está dizendo, que é, na divisão técnica do trabalho, tem alguma coisa que acontece quando o trabalho deixa de ser individual e passa a ser cooperativo, complexo, com várias funções. E quando você tem estratos hierárquicos para operarem as funções. Obrigado, Apolo. Que é a perda do controle do trabalhador sobre o seu trabalho. Ou seja, essa pulverização da divisão do trabalho funciona a favor de quem, né? Para isso ser revertido, né? Mesmo apesar da necessidade de estratificação, é preciso de ter uma horizontalidade nas decisões, é preciso de ter uma horizontalidade na consecução, na divisão dos frutos. Saca como que isso vai tentar, qual que é a saída socialista, né, para a tentativa de mitigar essa alienação, tá? Marx chega a dizer que o surgimento das máquinas, por exemplo, nas indústrias, transformou os trabalhadores em escravos das máquinas. Porque agora o trabalho de fazer um sapato não depende exatamente do talento daquele sapateiro, porque não é mais um trabalho artesanal. E aqui, gente, com o perigo de novamente queimar a pauta, e se eu fizer eu já peço desculpa, a gente passa a entender melhor o movimento ludista. Tá? O que eram os ludistas? Os ludistas eram os caras que, uma vez introduzidas as máquinas causam a alienação. Como que vamos acabar com a alienação? Destruindo as máquinas. Como que vamos fazer voltar a roda da história? Destruindo máquina. Então vamos destruir as máquinas e foda-se. Quando a gente olha muitas vezes para o ludismo, quando a gente aprende ludismo na escola, e infelizmente isso é muito erro do professor, né, se vende o ludista, não nudista, ludista, com o L de Lenin, tá certo? Tá? Se vende o ludista como um boboca,
como um idiota. Se coloca a pecha de estúpido no trabalhador. Entende? E não é. Por quê? Porque essa máquina é a manifestação física de algo maior que está por trás. Tá? Então, assim, gente, vamos, né, entender isso para a gente poder se aperceber dos nossos próprios ludismos, tá? Dos nossos próprios ludismos. É muito fácil apontar o dedinho para uma sociedade no passado com um nível tecnológico inferior ao nosso e falar, hahaha, que otário. Saca? Difícil, cara, é a gente entender que muitas vezes nós estamos sendo tão ludistas quanto e que o problema muitas vezes não é o desenvolvimento técnico, mas o uso social que é dado a esse desenvolvimento técnico. Tá? Como ele passou a ser um trabalho industrial, qualquer um poderá operar a máquina com um pequeno treinamento. Por isso, a gente vai poder pagar menos. Como esse trabalhador tem menos controle sobre a sua atividade de trabalho, quando ele faz, como ele faz, onde ele faz, ele pode ser treinado para operar uma máquina, apertar um botão, supervisionar um processo de uma máquina. E aí, com um treinamento curto e com um requerimento diminuto de talento humano, qualquer um pode fazer a função. Isso vai ser manobrado discursivamente para justificar baixos salários. Nesse processo produtivo cooperativo complexo, Isso aqui é taylorismo na veia, tá? Isso aqui é taylorismo na veia. Tá? É alienação, achatamento de salário, garantia de lucro mais alto, falta de percepção do trabalho, põe o trabalhador contra o trabalhador. Fordismo leva o taylorismo às últimas consequências. O toyotismo leva às últimas consequências não só isso, mas principalmente a parte social entre os trabalhadores. Saca? O que a gente vê acontecer é que os trabalhadores perdem duas habilidades. A habilidade de pôr em marcha o trabalho, quando ele vai acontecer, como ele vai acontecer, ou seja, fazê-lo acontecer de acordo com as suas vontades, e o domínio do meio de trabalho. Então agora eu recebo instruções sobre como operar a máquina. Eu não sei mais como fazer com o sisal. Eu não sei mais como fazer com a lixa. E não é nem necessariamente que ele não saiba como fazer, é porque ele vai ser alijado da capacidade de competição. Completamente alijado. Tá? Ai, João, mas sobreviveram sapateiros e sobreviveram forjeiros e qualquer outra coisa. Sim. Mas eles são as exceções que servem para provar a regra. Saca? Eles são as exceções que servem para provar a regra. A regra é tornar esta competição impossível no grosso do mercado. E uma vez que se faz isso, você força esse antigo cara que fazia tudo a bater um martelo, a virar um prego, a apertar um botão. O pincel. Agora eu recebo a instrução de como operar o maquinário. Bom, depois que a gente pensou as relações técnicas de produção, individuais ou cooperativas, cooperativas simples ou complexas, a gente vai pensar as relações sociais de produção, porque nenhum ser humano produz no vácuo. Seres humanos produzem em sociedades, Né, Mises? e em momentos históricos. Ou seja, por que Nós falamos isso lá atrás, hein? Transmimento de pensação.
É necessário que alguém supervisione o meu trabalho. Essa pessoa que supervisiona o meu trabalho é da minha classe ou é de outra classe? Quando essa terra é minha, quando essa terra é do meu povo, da minha comuna, do meu quilombo, é necessário que alguém supervisione o nosso trabalho? E aqui você entende a necessidade do cercamento de terras dado da forma que ele se dê. Tá? Se forem os enclosures ou os enclosures do século XII ou XV, XVI na Inglaterra. Se for o gamonalismo no Peru. Tá? Não importa. O que importa é a necessidade de se criar socialmente a proletarização, de se criar socialmente esse exército que vai servir de reserva. Tá? Esse aqui é o grande pulo do gato. É o que permite que tudo isso seja feito, obviamente, né, junto com o progresso técnico. Mas agora, quando nós somos camponeses desprovidos de terra, quando nós somos colonos, quando nós moramos aqui de favor, qual vai ser a relação de produção? Então, relação social é porque todo trabalhador, ele está sempre duplamente determinado. Ele está determinado pela divisão técnica do seu trabalho, mas por uma divisão social do trabalho, que seria, ele é um trabalhador ou ele é um proprietário. E isso muda tudo, inclusive historicamente falando. O capitalismo inaugura. E é nessa hora que a gente volta a falar e vai falar sempre ad náusea. É uma fábrica sem trabalhadores não é nada. Uma fábrica sem um chefe é uma cooperativa. Um modo de produção que depende de uma classe completamente desprovida e despossuída de tudo, sem ter onde morar e por isso aceitando morar em qualquer lugar, sem ter terra e por isso aceitando trabalhar a terra dos outros. Aqui, gente, eu vou pausar 2 segundos para eu pegar um livro, tá? Eu acho ele muito bom. Muito simples, fácil de ler, muito bom como livro introdutório e que eu vou recomendar ele aqui para vocês, mas mais do que recomendar, eu já vou deixar o PDF disponível, tá? Que é esse livro aqui. Ah, não, eu tenho que colocar ele no... Desculpa, gente, desculpa. É só fazer um negócio. Ter... Ah, calma, Rita. Deixa eu passar ele para cá. Isso. História do pensamento econômico do Hunt e do Sherman. Tá? Isso aqui, gente, é uma pequenina obra de arte. Eu vou pedir para quem quiser, né, entender um pouco melhor disso tudo que está falando aqui, tá? Capítulo 2. A transição para o capitalismo e a elaboração do pensamento mercantilista. Tá? Esse é um livro muito bom mesmo. Tá? Se você tem interesse em entender um pouco mais de economia política, tá? Esse é um livro muito legal para a parte histórica. Tá? Muito legal mesmo. Né? E da mesma forma, aproveitar o ensejo, eu quero achar o manual do Astravitianov e do Lápidos. Tá? Manual de Economia Política, tá? Que é escrito por 2 cientistas econômicos soviéticos. Um deles é historiador. Tá? Que é o manual do Ostrovidianov e do Lápidos. Tá? Também aqui no capítulo 2 eles vão começar a falar disso, mas principalmente aqui no modo de produção capitalista, no capítulo 3 é que eles vão entrar. Tá? Qual que é a vantagem desse livro? Tá? A vantagem desse livro é que ele é muito mais profundo do que o outro, que é um manual mais introdutório. Tá? E aí, caso... Deixa eu só pegar uma outra coisa aqui.
Caso vocês tenham dúvida com conceitos, tá? Aí eu vou recomendar este aqui, tá? Este aqui. Esse é um manual de princípios da economia política que vai trazer conceitos, tá? Então, se aparecer um conceito, aparecer alguma coisa que você tiver dúvida, usa esse aqui para você ter ele como uma referência, quase como um dicionáriozão, beleza? Porque eu acho que isso aqui ajuda demais, cara, né? Porque é muito conceito, às vezes a pessoa não teve uma formação na área, às vezes a pessoa nunca leu sobre, né? E é importante a gente ir, né, facilitando a vida de quem está conosco. Escolarização e, por isso, desempenhando qualquer serviço que não precise de especialização, sem domínio de foi muito rápido, técnicas muito e rápido. ferramentas. Deixa eu voltar. Escolarização e, por isso, desempenhando qualquer serviço que não precise de Pastor André Valadão aconselha fiéis a não mandarem filhos à faculdade, vai vender picolé. Não, meia-noite eu te conto por quê, tá? especialização, sem domínio de técnicas e ferramentas, por isso podendo ser instruído como operar de forma simples um maquinário. Aqui no canal a gente já falou bastante sobre isso, né? Como Aqui o capitalismo depende, por exemplo, na Inglaterra, de uma fase de cercamento de terras comunais. O bosque, que era de todo mundo, a floresta, onde todo mundo podia coletar madeira. A floresta onde todo mundo podia coletar madeira não foi só na Inglaterra medieval, nem só na transição, tá? O primeiro grande título, né, do Marx, o Despossuídos, é literalmente sobre isso. É uma sequência de reportagens que ele faz para a Rheinische Zeitung, né, para a Gazeta Renana, sobre a proibição da coleta de madeira. São os despossuídos. Colher lenha, caçar bichos para comer. O rio onde todo mundo pescava, de repente não recebe o acesso dessas pessoas. Essa terra passa a pertencer a alguém que cobrará para que as pessoas possam acessar o espaço. O cercamento de terras comunais e a retirada da terra dos comuns vai fazer com que você tenha um oceano de gente disponível a migrar para lugares onde haja trabalho sendo oferecido para esses seres humanos que não têm nada para fazer, a não ser vender a sua força de trabalho. E por disponíveis, leia-se obrigado, né? Porque você está disponível ou você está disponível à morte. Embora todo trabalhador seja duplamente determinado, tecnicamente e socialmente, a determinação social sobrepuja a determinação técnica. O que significa dizer? Significa dizer que, em última instância, o que vai determinar essas suas condições vai ser essa determinação social. Porque num outro modo de produção, com outra determinação social, do trabalho, dos meios de produção, dos resultados do trabalho, o mesmo tipo de trabalho se desaliena. O mesmo tipo de trabalhador vai ter acesso ou não às benesses de uma vida verdadeiramente humana. Mas por que ela tem esse caráter dominante? E aí eu preciso que você pense o seguinte: o trabalho de vigiar, o trabalho de orientar, o trabalho de supervisionar quem trabalha, ele vai ser muito distinto num modo de produção capitalista e num modo de produção, por exemplo, socialista. No capitalismo, quem observa você trabalhando porque você tem meta para bater, porque você precisa entregar de certo jeito, porque você precisa fazer de determinada forma, porque as informações não podem vazar para os concorrentes, e aí uma série de porquês. Agora, no socialismo, a supervisão será feita por quê? Para ajudar a responder a pergunta, a gente se move para uma ideia que é a ideia de posse e direito de posse, o direito à propriedade. Vamos deixar ela falar, eu vou só pontuar, porque senão eu vou queimar tudo de novo. No capitalismo, existe uma possibilidade jurídica, formal, ideológica, de que alguém, um grupo, uma família, seja
proprietária do meio de produção. A gente explicou o que é meio de produção no vídeo anterior. Aqui de forma... E o tio já fez e já tá na playlist. Tá? Se você quiser parar, ir lá, dar uma olhada, tá na sua playlist que você tá vendo. De forma muito abreviada, é o conjunto dos meios de trabalho, as ferramentas, a terra, o prédio, a energia, a estrada, o porto, o aeroporto, aquilo que possibilita que o trabalho seja feito. Impressionantemente, pro seu tio no Zap, não é o Jeep Renegade parcelado que ele pegou num consórcio da Rodobens, tá? Olha que loucura. A ideia de coletivização dos meios de produção não pressupõe a coletivização do seu Logan. No capitalismo, isso pode ser de alguém. E a partir do momento que alguém é o dono da fábrica, ele vai supervisionar se você está batendo a meta da quantidade do jeito que ele quer. Ele vai contratar um outro proletário para supervisionar você, criando uma cisão entre os proletários e aproveitando para que enquanto o seu capataz te chicoteie, você odeie a pessoa errada. É que aquela roupa seja fabricada, por exemplo. Agora, no socialismo, quando a propriedade pode ser do Estado e a fábrica é gerida pela cooperativa de trabalhadores, são os trabalhadores que decidem como trabalhar, quando trabalhar, de que forma trabalhar. Vocês entendem, gente? A diferença humana nisso aqui? Você volta a se tornar uno com o seu trabalho? Você volta a se perceber no seu trabalho? Você desaliena o seu trabalho? Né? O que está nos tornando humanos? O que nos torna profundamente humanos? Esse senso coletivo, de um indivíduo florescendo nessa coletividade, do indivíduo que tem uma capacidade de transformar o mundo à sua volta e que consegue se perceber na coletividade, no espelho, em si próprio, no outro que trabalha com ele, no trabalho dele, no fruto do seu trabalho. No ambiente que ele está transformando e vivendo, enfim. Supervisão deixa de ser hierárquica e ela passa a ser uma forma integrante para dar direção a um trabalho. E aí, gente, é lembrar que quando a gente fala trabalhar todos, trabalhar menos, dividir tudo. Isso aqui, esse tripé, meu irmão, não tem escapatória. Pode trabalhar só um pedaço? Não, trabalham todos. Nós vamos trabalhar até morrer? Não, a ideia é trabalhar menos. Por que nós vamos poder trabalhar menos? Porque nós vamos dividir tudo. Eu vou tentar agora desenhar isso que eu estou dizendo de direito à propriedade. A gente não pode, por exemplo, pegar a nossa noção moderna do século XXI de direito à propriedade e tentar enfiar ela em outros momentos históricos. Talvez, ANCAP, seja por isso, ANCAP, e fica difícil, ANCAP, dizer que a antiguidade clássica era capitalista, né? Ferinha. Né? Feudalismo. O direito de propriedade à terra no feudalismo é o mesmo que não, e não dá para fazer isso. E aí eu tô dizendo tentar desenhar porque tem um pulo do gato nessa compreensão de que a noção de posse de quem as coisas são é historicamente determinada. Vamos lá. Você segue a Geni Nunes, maravilhosa, genial? A Geni é uma psicóloga e ela vem de um povo guarani. Cara, eu tenho muitos amigos dentro do povo guarani, beijo pra todos eles, tá? O Inhegrandeco, eu tenho muita dificuldade de pronunciar o guarani, mas que é a cosmovisão guaranítica. É um dos bagulho mais maravilhosamente avançados que a humanidade criou, cara. Tá? Que a humanidade criou.
Eu tô tentando lembrar qual livro. Tem um livro que fala sobre Mariátegui, que tem um capítulo dele, tá? Que fala da cosmovisão guaranítica e das pontes com a ideia que o Mariátegui tem dessa participação necessária dos nossos povos originários, porque as formas pretéritas anteriores à colonização são infinitamente melhores do ponto de vista humano. Tá? Uma delícia. Eu tô aqui pensando se eu procuro esse livro aqui. Quer ver? Talvez esteja no Spectros. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só confirmar. Tá? Só confirmar, porque eu acho que é nesse livro aqui. Mas eu posso estar errado. Errou! Tá? É aqui mesmo. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu só tirar a Rita aqui 2 segundos para eu conseguir mostrar isso aqui para vocês. Não sei se tá. Foda que tem muita luz aqui perto, ele vai ficar difícil de ler, tá? Mas é esse artigo aqui em cima. Tá? O livro é esse, Espectros de Mariátegui na América Latina, da Lutas Anticapital. Tá? O capítulo, que é do Felipe Johnson e da Silvia Dowie, chama Retomadas Guarani Kaiowá, o socialismo indo-americano e a busca da terra sem mal. Baita capítulo, cara. Baita capítulo. Espectros de Mariátegui na América Latina. Tá? Muito massa mesmo. Deixa eu voltar lá para a Rita. Ela tem herança guarani. A Geni muitas vezes fala sobre essa noção de posse na língua dos Guarani. Você não vai encontrar algo dito em Guarani como "essa é minha roupa". O que você vai encontrar em tradução aproximada é "eu estou na companhia da roupa, amanhã outra pessoa estará". Essa casa é minha, eu estou na companhia da casa, amanhã outra pessoa estará. Estou tentando sublinhar que a noção de posse, isso é meu, eu sou o proprietário, ela é historicamente produzida. É a mesma coisa de você pensar como que as línguas se referem aos seus próprios nomes. Eu me chamo João. Meu nome é João. A mim deram o nome de Ivan. Mnie zavut Ivan. A mim deram. Você entende? Aqui a diferença. É uma diferença de relação com o espaço. Saca? Ela não é natural. Por exemplo, os povos originários no Havaí, eles têm uma palavra que é carru. Rodou a rede social, talvez você tenha sido impactada por um vidinho. No Havaí, não existe dizer que você é dono de um gato. Esse é meu cachorro. Não existe dono de animal de estimação. Existe carru do animal. O que é carru? É o protetor, o guardião, o atendente amado do animal. Ah, desculpa, esse último foi russo, tá? Em russo você fala, a mim me chamaram de fulano. Por quê? Porque você não se deu o seu próprio nome, tá? Veja se você entende. Esse cachorro é meu. Eu sou o guardião do cachorro. Você consegue compreender que existem duas visões de mundo, duas realidades diferentes sendo descritas e construídas? Olha só pra você ver uma coisa muito louca. Existem várias línguas que vieram do proto-indo-europeu que tinham um caso chamado de ergativo. O que era o caso ergativo? O caso ergativo era usado para mostrar que algo inanimado estava fazendo uma ação. Vou dar um exemplo agora prático, porque eu estou falando em linguística e ninguém entende. Quando eu falo a pedra rola, a pedra
em certas línguas do grupo indo-europeu, vai ser jogada para o caso ergativo e não para o caso nominativo. Nominativo seriam os casos que regeriam sujeito e predicativo do sujeito. Sujeito é quem faz uma ação. Se a pedra está fazendo uma ação e ele se diferencia num outro caso, o que ele quer mostrar com isso? Ele quer mostrar a capacidade também de coisas que aparentemente são inanimadas agirem. Antropologicamente falando, nós estamos falando de uma relação animística com a sociedade, com a natureza. Entende? Normalmente, essa relação animística pressupõe um respeito diferenciado por algo que a gente considera inanimado. O que é inanimado? O que não tem alma. Inânima. Saca? Onde que essas culturas vão agir completamente diferentes? Sobre essa noção de propriedade em outros momentos históricos que não o capitalista, a Marta cita o Charles Parrain. No sistema feudal existem diferentes graus de propriedade privada. Propriedade eminente, porém não efetiva, dos personagens mais poderosos da hierarquia feudal sobre terrenos imensos. Propriedade direta, porém não absoluta, vista como... Eu vou explicar isso aqui porque, né, já teve uma parte da minha vida que eu fui medievalista. Isso aqui fica menos lógico do que parece. Propriedade eminente, porém não efetiva. Quando a gente tem uma relação de suzerania e vassalagem, quando a gente tem uma relação hierárquica entre nobres, um nobre doa a terra para o outro nobre. Quem que está lá de fato? É esse nobre cuja terra foi doada. Mas em tese a quem essa terra pertence? Esse nobre que doou a terra. Ele tem posse efetiva, propriedade efetiva daquilo? Não. A propriedade vai ser de quem? Quem vai agir como se tivesse a propriedade? Aquele que recebeu. E isso causa uma relação de interdependência. Os mais poderosos da hierarquia feudal sobre terrenos imensos. Propriedade direta, porém não absoluta, vista como está ligada a obrigações e serviços. Obrigações e serviços dos senhores, ou seja, tanto os senhores têm obrigação entre si, como os vassalos têm obrigações com esses senhores e os senhores dos senhores. Dos senhores pequenos e médios aos senhores maiores. Essa hierarquia de direitos sobre a terra ir-se-á impondo até a base, isto é, até os camponeses explorados. E aí, se atrela o camponês não ao senhor, mas à terra. Se um senhor se muda, ele não leva os seus camponeses. Se ele ganha em batalha um novo feudo, ele pode até tirar os camponeses e chamar eles para lá, mas ele ganha os camponeses que estão naquele feudo. Para que a gente compreenda, então, como no capitalismo existe uma nova forma de propriedade que rompe com as noções antigas, com outros modos de produção e instaura novas possibilidades de exploração, por isso que eu disse que a determinação social se sobrepõe à determinação técnica neste sistema, a gente vai olhar para uma distinção entre o caráter jurídico da propriedade. E aí, gente, esse caráter jurídico da propriedade na Idade Média é graciliano, tá? Concordia discordans canons. A concordância entre os cânones discordantes. Segundo a lei eu tenho direito, e a propriedade real, ou seja, a posse efetiva da terra, a possibilidade de colocar a terra para funcionar, para produzir, o poder de dispor dos produtos que ela produz e o poder de dar um destino a ela. Então vamos. E aí a gente pensa isso aqui e a gente lembra lá da situação que está acontecendo, agora eu esqueci em qual praia do Nordeste, onde uma senhora é proprietária de todas as praias, só que tem a porra de uma vila de pescadores gigante, uma cidade inteira no meio disso. E aí, é de quem? A gente sabe o que o direito burguês vai falar, não sabe?
Vamos pensar momentos históricos diferentes. Existe um momento no qual a aristocracia está perdendo seu poder e a burguesia está ganhando poder. Embora aquelas terras pertençam formalmente, legalmente, juridicamente à aristocracia... Jericoacoara, obrigado. É perto de Jijoca de Jericoacoara, não é isso? A aristocracia não tem os meios necessários para pôr a terra para funcionar. Ela vai precisar fazer acordos com a burguesia, que passa a ter a propriedade efetiva da terra. Mas os aristocratas vão ter a maravilhosa renda fundiária. Nham, 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 que delícia. Tá? Quem quiser estudar renda fundiária, ou vai para o Capital Volume 3, ou vê a primeira live que eu fiz com a professora Maria José de Mello aqui no canal, sobre o livro dela, que é o livro em português que melhor trata de renda fundiária. No feudalismo, um servo, uma família de servos, algumas famílias de servos, que cultivem uma terra e sejam capazes de viver da sua subsistência, do seu plantio, não vão plantar mais do que o necessário, a não ser que haja um capataz, uma cobrança de impostos, uma violência a eles incutida. Por exemplo, a corvéia, a necessidade, obrigação de plantar no manso senhorial. Tá? Inclusive, as obrigações medievais eram tão grandes que o menor tempo era dedicado à própria terra. O maior tempo era dedicado aos produtos que iriam para posse, comércio e transação do manso senhorial. Em um momento histórico no qual uma classe tem tanto o direito formal de posse quanto a posse efetiva, a possibilidade material de fazer a coisa acontecer, o que resta para o trabalhador que não tem nem a posse na lei e nem a possibilidade material de fazer a coisa acontecer é vender sua força de trabalho ou morrer de fome. Essa é a história da maior... Vender sua força de trabalho ou morrer de fome. E tem gente que chama isso de escolha. Né? Nós estamos sob a égide da escravidão assalariada. A escravidão moderna é isso. Parte do campesinato que luta, por exemplo, por reforma agrária, do campesinato que luta por crédito, do campesinato que luta pela possibilidade de ferramenta, de semente, de tecnologia. E esses não vão receber as vultosas benesses do governo. Porque esse campesinato... Para eles não tem plano safra. Como não tem nem a propriedade formal da terra, nem a possibilidade material de fazer a terra produzir, tem diante de si duas alternativas: morrer de fome ou se sujeitar a trabalhar sob o mando de alguém. E por isso eu vou voltar naquele ponto. Todo trabalhador está duplamente determinado por uma divisão técnica e social. A social sobrepuja a técnica. Agora a gente começa a delimitar a exploração. Ela acontece em outros sistemas também. Ela nunca é o veículo principal para a produção como no capitalismo. Essa é a novidade desse sistema. Então a gente vai pensar as relações sociais de produção num primeiro momento, que são relações explorador-explorado, e num segundo momento, que são relações recíprocas. Relação explorador-explorado. Você tem, por exemplo, nos regimes de escravidão. Os senhores de engenho no Brasil, eles tinham a propriedade formal, jurídica da terra e a possibilidade de fazê-la acontecer, porque eles compravam pessoas escravizadas para trabalhar na terra. Eles tinham a posse da terra e a posse da ferramenta humana escravizada para trabalhar a terra. E aí isso é importante demais a gente lembrar. Podiam dispor tanto de uma como de outra da forma que melhor lhes conviesse. E sim, isso significa que eles podiam mijar tanto na terra quanto nas pessoas. Outro modo de produção foram os modos de produção de servidão coletiva. O senhor da terra tem a posse formal da terra, jurídica, ideológica da terra e a possibilidade formal, material, violência ou
ideológica de fazer as pessoas trabalharem ali. Por que as pessoas trabalham para o faraó? Por que as pessoas trabalham para o rei? Por que as pessoas trabalham para o senhor feudal? As relações de colaboração. E para a gente entender a possibilidade do exercício coercitivo da justiça permite forçar essas pessoas. Mas essas pessoas não são posse alienável como a terra dos seus mandatários. Quando eu falei ali atrás que a servidão de gleba é ligada à gleba, é ligada à terra e não ao atual responsável dessa terra, significa exatamente isso. Que ele não pode vender aquele servo. Mas aquele servo é obrigado a trabalhar aquela terra e trabalhar aquela terra para o senhor e para os senhores. A organização de quem vai ser os senhores varia. A servidão é ligada à terra e não a quem exerce a propriedade atual da terra. Ficou mais claro? Recíproca, elas estão assentadas numa ideia de propriedade social, não de propriedade privada. É só quando a terra, tenho falado da terra nos outros exemplos, por isso vou continuar nela. É só quando a terra pertence a todos ou pertence ao Estado e é outorgada a uma comuna, a um quilombo, um grupamento de trabalhadores, uma cooperativa de agricultores, um kolkhoz, um sovkhoz, como eu falei no exemplo lá atrás. Que a gente fala sobre relações não hierarquizadas, estratificadas, mas horizontais. Que foi literalmente o que eu falei no exemplo da fábrica. Quando eu falo que há uma necessidade estratificada do trabalho, mas a relação é horizontalizada para mitigar a alienação. A gente sai da relação explorador e explorado para relações mútuas, de colaboração recíproca. A gente tem... Melhor, né? Não parece legal? Não ser um escravo? Tem exemplos sobre isso quando a gente pensa, por exemplo, nos quilombos, quando a gente pensa em povos originários. Como um povo originário não morria de fome? Como um povo originário plantava mandioca e pescava? Como um povo originário fazia farinha? E quem tinha... Como um povo originário fazia uma cidade maior do que Paris? Como um povo originário fazia mais estradas de rodagem do que Roma jamais teve? Como um povo originário entregava uma carta de Quito à Patagônia em 10 dias. Bem-vindo ao Tahuantinsuyo. Tem acesso ao produto do trabalho. A hierarquia não existe. A propriedade não existe. E como existe saúde, prosperidade e abundância? Outro exemplo que o Marx imagina no Capital, mas não viveu para ver, era o do comunismo. Esse sistema que viria acabar com o sistema capitalista. E por isso, a propriedade dos meios de produção, as ferramentas de trabalho, a terra, os prédios, as possibilidades, não seriam de alguém, mas seriam de todos. Para todos. Todes. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar por aqui. Deixar algumas questões sobre o capítulo, bem como o capítulo para que você possa ler, ver as palavras da Marta. Vou parar aqui e vou responder uma última pergunta antes de eu terminar. Tio, mas e a mão de obra especializada? Não teria que receber um pagamento maior como que era na antiguidade? Primeiro, não é uma obrigação. Não é um pressuposto natural que uma mão de obra que nós, com a nossa cosmovisão, com a nossa forma de ver o mundo, consideremos especializada, receba mais do que aquilo que nós consideramos não especializado. Você entende? Como que a gente, voltando na Rita aqui, a gente é socialmente determinado para cada um desses conceitos que foram colocar aqui. Tá? Beleza. Vamos continuar. Outra coisa, não existe a antiguidade. A antiguidade é um período histórico.
dentro desse período histórico, povos diferentes vão agir de formas diferentes em locais diferentes. Então você tem desde povos aonde o pagamento, e aí a gente tem que entender o que eles consideravam pagamento, né? Porque a gente fala salário por causa do romano. Salário vem de sal, era a quantidade de sal que era dispensada na castra no exército para os seus soldados. Isso era o salário. Só que quando a gente vai para outros povos, a gente tem outras formas e outras concepções de valor. Entende? Então, por mais que no Império Incaio, no Tahuantinsuyo, a Malta, que era o sábio local, recebesse por vezes presentes que são muito importantes socialmente, isso não significa necessariamente que ele receberia rações e víveres diferentes. Não significa necessariamente que a casa dele, o local de sua habitação, seria maior do que o local da habitação de quem tosquiava lhamas. Entende? Então a gente tem que entender como que essas relações são sociais e historicamente determinadas. Beleza? Espero que tenha ficado um pouco mais claro. Os exemplos dela, a forma como ela esquematiza isso, e a gente segue ainda falando sobre relações de produção no próximo vídeo no mês que vem. Até lá. Beijinho. Tchau. Cara, que vídeo maravilhoso, que aula espetacular. Eu espero que eu tenha conseguido, né, acrescentar alguma coisa aqui. Quero agradecer demais a Rita, quero agradecer demais a todos vocês que estão vendo isso aqui ao vivo enquanto é gravado, e também a todo mundo que está vendo no canal depois. Considere a possibilidade de tornar membro desse canal, manter nossa comunidade viva e espalhar os projetos das bibliotecas populares. Um beijo no seu coração. Até a próxima. E tchau, tchau. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde